Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Galera, viram a matéria do PVC após Flamengo versus Bahia? Um peso com duas medidas totalmente diferentes. Cara, na verdade, dois pesos com duas medidas absurdas, né? Porque o Palmeiras perdeu e o Flamengo venceu. Mas o PVC rasgou de elogios o derrotado e criticou o vitorioso, né? Em dois jogos diferentes. Em relação ao mercado da bola, o Grêmio quer o Cebolinha, mas quer na molezinha. E se quer na molezinha é o que eu falo sempre, senta no pudim. E em relação à saída do Wesley, a corrida maluca ela começou, né? Porque o Flamengo colocou o valor do atleta lá em cima e colocou corretamente, porque é um atleta muito valioso. Vou falar também sobre a base, sobre o futebol feminino e sobre o comentário do goleiro Rossi após aquela situação sinistra que ele passou na linha amarela. Essas e outras vocês encontram agora na Flagel TV, mas antes disso, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! Falando sobre o mercado da bola, duas situações diferentes. O Wesley e também o Everton Cebolinha. Vou começar pelo Everton Cebolinha, tá? Em relação ao nosso ponta esquerda, o Grêmio tem a intenção de contratar o jogador, mas não seria uma contratação em definitivo, e sim apenas um empréstimo. E segundo o jornalista Júlio Miguel Neto, o Flamengo não pretende pôr essa operação adiante se for por empréstimo, e sim por uma venda, até porque o Flamengo, quando contratou ele do Benfica, pagou em torno de 90 milhões de reais. E o Flamengo não teria um retorno desse investimento, né? Então, a princípio, o Flamengo nega qualquer possibilidade de emprestar o Everton Cebolinha. Se tiver alguma operação para ser feita em relação a esse jogador, somente por uma venda. Acredito eu que o Flamengo não consiga vender o jogador por 90 milhões de reais, igual o Flamengo contratou. Mas por um valor aí de em torno de 50 milhões, 45 milhões de reais, acredito eu que o Flamengo não irá se opor a esse valor financeiro. Em relação ao Wesley, a corrida maluca ela começou, né? O Manchester City tem a vontade de contratar o jogador, assim como outros clubes europeus. E o Flamengo já colocou o valor dele na mesa, 45 milhões de euros. Será a maior venda da história do Flamengo em relação a reais. Porque na época que o Flamengo vendeu o Vinícius Júnior, vendeu por 45 milhões de euros, mas naquela época o valor do real pareado ao euro era um valor bem mais baixo do que hoje em dia. Caso essa venda se concretize por 45 milhões de reais, por 45 milhões de euros, daria mais ou menos 250 milhões de reais. A maior venda da história do Flamengo e provavelmente o Flamengo consiga em torno de 45, 40 milhões de euros, porque é o que vale esse jogador, que nos últimos jogos não jogou tão bem, a gente não sabe se a cabeça dele já está na Europa, se o jogador ele já não consegue mais se concentrar tanto dentro de campo, ou se é apenas uma fase, né? Porque os jogadores, eles passam por fases boas e fases ruins, e a gente já viu a qualidade do Wesley, né? A velocidade nas arrancadas, esse moleque sendo moldado para o futebol europeu, vai arrebentar, irmão, e vai ser com certeza titular absoluto da seleção brasileira, porque a gente sabe que os técnicos da seleção, os técnicos que passaram na seleção brasileira, eles têm uma tendência maior a olharem com mais carinho para jogadores do futebol europeu. É isso sobre o mercado da bola, tentei resumir da melhor forma possível. O Grêmio querendo molezinha, é o que eu falo, quer moleza? Senta no pudim, mastiga pudim, que aí vocês vão ter uma molezinha. Agora, contratar um jogador por um empréstimo que custou 90 milhões de reais, aí já é mais complicado. Queria saber a opinião de vocês sobre esses dois casos. Venderiam o Wesley abaixo de 45 milhões de euros? Emprestariam aí o Cebolinha para ele ficar na vitrine de algum outro clube? Sua opinião é muito importante, por favor, coloca ela aqui embaixo do vídeo. Agora, rapaziada, falando um pouquinho sobre Flamengo versus Bahia, né? Vou detalhar ali um erro da arbitragem e também a situação do PVC, jornalista que enxerga os jogos de maneira totalmente diferente, mesmo se o time dele perder e o Flamengo vencer. Quando o Flamengo vence, o Flamengo joga mal, né? E venceu, por um acaso, sei lá, foi o destino, o sol estava naquela posição, aí o Flamengo venceu. O Palmeiras não,
Palmeiras perde em casa, mas joga bem contra um adversário muito bom. É assim que enxerga o PVC, cara. Um cara que eu admirava pra caramba, mas tá mandando uma pataquada atrás da outra. Já não é a primeira vez que ele faz esse tipo de matéria. Palmeiras jogou contra o Bahia. Perdeu contra o Bahia. E esse jogo foi na casa do Palmeiras. Mas qual foi a chamada da matéria do PVC? Vamos lá. Palmeiras perde sem jogar mal, com uma grande atuação do Bahia. E agora vamos para do Flamengo. Ó. O Flamengo vence jogo difícil contra o Bahia e mostra que não está bem. Lembrando que a arbitragem, ela deu uma pataquada também, né? O Gerson, ele foi expulso com total razão, estava certíssimo o VAR em chamar o Daronco para dar uma olhada naquele lance, e o Gerson foi embora porque deu mole mesmo, né? Ninguém questionou a expulsão do Gerson. Agora, 5 minutos depois, o jogador do Bahia dá uma entrada absurda no Wallace-An, igualzinha a entrada que foi do Gerson, né? Só que o que aconteceu? O VAR não chamou. Engraçado, né? Imagina se fosse pro Palmeiras esse tipo de lance. E eu digo por que o Palmeiras? Porque já não é a primeira vez que o VAR chama o árbitro em lances ali que o Flamengo é prejudicado. E tem pênalti que o Palmeiras recebe que o VAR não chama. Pênaltis absurdos. Pênaltis que não aconteceram. Então, realmente é um peso com duas medidas totalmente diferentes. Mas rubro-negro não é de reclamar da arbitragem. Graças a Deus a gente conseguiu sair com um bom resultado. Saímos com a vitória num jogo que era de suma importância para a gente continuar com o sonho do BAP. Que o BAP ele pretende vencer o Campeonato Brasileiro. É prioridade do BAP, ele já falou várias vezes. Então é um sonho dele conquistar esse brasileiro. Palmeiras está ainda na primeira colocação, mas o Flamengo está na cola do Palmeiras para, se Deus quiser, a gente conseguir conquistar esse Brasileirão, mas sempre frisei aqui no canal. Para mim, a prioridade maior em todos os anos de disputa é a Libertadores da América. Pelo menos na minha opinião, queria muito saber a sua, porque a Libertadores da América te dá um passaporte para o Mundial. Quando você vence o brasileiro te dá um passaporte para a Libertadores. Então, para mim, a prioridade sempre tem que ser a Libertadores. E na Libertadores, a gente está patinando. Claro, podemos nos classificar, temos que vencer e vencer bem a LDU em casa. Depois temos outra partida em casa que temos que vencer bem também. A gente não precisava estar nessa situação, nessa altura do campeonato, né, na terceira colocação na fase de grupos. Então, para mim, a Libertadores é sim prioridade, tá? E em relação à arbitragem, já não é a primeira vez, né? É uma vergonha. E não dá para falar que é falta de profissionalismo. Porque se o juiz, o árbitro, ele quiser, ele contrata qualquer tipo de profissional. Porque o árbitro ele ganha em torno de R$7 mil, um árbitro FIFA, um árbitro CBF, para poder apitar uma partida do Campeonato Brasileiro. Então chega no final do mês, o cara bota 30 conto no bolso. E aí ele não pode pagar um profissional para melhorar na sua própria profissão. Então, difícil essa situação, o árbitro ganha muito bem, tem que correr atrás para apitar cada vez melhor, tá? E em relação ao PVC, o comentário é com vocês. E claro, rapaziada, falando sobre a nossa base, falando também sobre o nosso futebol feminino, vamos começar falando sobre a grande vitória, 4-0, o Mengão venceu o Real Brasília, com gols da Louvain, com 2 gols da Cristiane e com gol da Fernanda. O Flamengo fez barba, cabelo e bigode. Essa partida aconteceu lá no estádio de Moça Bonita, em Bangu. E o Flamengo, depois dessa vitória, subiu, né? Pegou um elevador, subiu para a 6ª colocação do Campeonato Brasileiro Feminino. E a Cris é muito diferenciada, galera. Vendo os jogos ali do futebol feminino, ela arrebenta. É uma jogadora extra classe. Pega a bola ali, ela tem uma qualidade que no passe é difícil a gente ver uma jogadora com essa qualidade, no chute, no posicionamento. A Cris, a mamãe Cris, parabéns aí a todas as mamães, né? Ontem foi Dia das Mães, parabéns a todas. E a mamãe Cris, ela mandou muito bem, marcou 2 vezes. Mengão, ele dominou o jogo todo, a verdade é essa contra o Real Brasília. O Real Brasília poucas vezes ameaçou a nossa goleira, e aí o Flamengo tá mandando bem no Brasileirão Feminino,
Vamos acompanhar as próximas partidas para que o Flamengo, no final de tudo, chegue o mais longe possível, o mais alto possível nessa tabela do campeonato. Em relação ao nosso sub-20, né? O Flamengo tem um time na Copa Rio e um time no Campeonato Brasileiro, né? São dois times diferentes do sub-20 e o time da Copa Rio, ele deu mole contra o Botafogo mereceu a vitória, venceu por 2-0 na semifinal da Copa Rio, lembrando que o Botafogo já tinha a vantagem de 2 resultados iguais. Então, esse revés do Flamengo por 2-0 deixou o Flamengo numa situação muito complicada. O Flamengo jogou na Gávea, em casa, esse jogo de ida, e o jogo de volta jogará nos domínios do Botafogo. E terá que vencer por uma diferença de 3 gols, 5-2, 3-0... 4-1, aí o Flamengo consegue a difícil classificação para a final, mas ficou bem complicada a situação do Flamengo na Copa Rio, infelizmente, né? Não mandou bem, realmente, o Flamengo não mereceu vencer. Então é isso sobre o resumo da base e também o resumo do nosso futebol feminino. Durante essa semana a gente terá Flamengo versus São Paulo pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 e essa partida será jogada fora de casa. Flamengo que no Campeonato Brasileiro está subindo cada vez mais na tabela, está se aproximando em relação à pontuação dos primeiros colocados, e é isso que a gente quer ver com o técnico Nuno Campos, que é um técnico português que tenta fazer o time sub-20 jogar o mais parecido possível com o time do Felipe Luiz. O Rossi já está naquele espírito carioca, né? Após a partida contra o Bahia, os jornalistas entrevistaram o goleiro e o goleiro até brincou, né? Falou, pô, o pessoal tá falando que eu defendo até bala. E lógico, com certeza, a maioria dos torcedores imaginaram isso, né? Imaginaram esse tipo de comentário. Porque quando eu vi a matéria sobre aquele problema, né? O Rio de Janeiro é complicado, né, galera? A verdade é essa, aqui não é um lugar para amadores, né? Rio de Janeiro é para profissional. E os jogadores do Flamengo, geralmente, eles saem em comboio do aeroporto. Alguns jogadores deixam os carros nos aeroportos, porque quando tem uma partida fora, eles voltam, já pegam os carros deles e metem o pé. Só que agora o Flamengo deve até mudar esse protocolo e obrigar os jogadores a ter que entrar num ônibus e após a chegada no Ninho do Urubu, eles pegam os carros deles. A maioria eles moram lá perto do Ninho do Urubu, né? E eles vão para as suas respectivas residências. Em relação ao Rossi, eu imaginei isso, né? Eu falei, caraca, mano, ele defendeu até as balas, né? Eu sei que o carro é blindado, não foi ele que catou com a mão. Mas como o Rossi está numa fase espetacular, com certeza esse tipo de piada, entre aspas, ela surgiria, né? E aconteceu isso aí mesmo. O próprio Rossi comentou, porque vários torcedores escreveram nas conversas, né, no direct lá com o Rossi, pô, Rossi tá defendendo até bala. E ele já tá naquele espírito um pouquinho carioca. Então é isso, pra gente fechar o vídeo com chave de ouro. Tomara que não aconteça mais nenhum tipo de situação parecida com os jogadores do Flamengo, mas a gente sabe que o Rio de Janeiro, em qualquer lugar do Rio, às vezes você pode passar por esse tipo de situação. Fiquem com Deus, que vocês tenham uma semana abençoada. A princípio já consegui resolver o problema do microfone aqui, que estava me impedindo de gravar. Fica muito ruim o áudio, ou a imagem fica ruim se eu gravar no computador e o áudio fica bom, ou eu gravava aqui no celular com áudio ruim. E é bem complicada essa experiência para quem está assistindo. Então é isso, fiquem com Deus, até a próxima e saudações.